Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à série de lives Virei Gerente e Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Eu sou a Érica Guerra, eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. E o episódio de hoje é o episódio número 31. E nós vamos falar aqui, conversar um pouco sobre um erro comum que chega e que eu percebo em muitos gerentes, não só gerentes iniciantes que estão começando a carreira e estão se desenvolvendo, mas em gerentes que já estão na posição há muito tempo. E esse erro, ele impede a equipe de ter bons resultados. E o meu compromisso aqui com você é não deixar você errar em questões do dia a dia que vão fazer muita diferença para você lá na frente. É acelerar o seu desenvolvimento e o seu crescimento como gerente, sem você precisar ficar quebrando a cabeça, sem você precisar ficar ali aprendendo na marra, porque eu estou aqui para te ajudar e passar esse conhecimento que eu vivi, que eu já vi em vários outros gerentes que eu acompanho no dia a dia. Então você não precisa passar por esses apuros, porque você tem aqui a informação direcionada para você, totalmente exposta para você, colocar no seu dia a dia, no seu aprendizado e acelerar o seu desenvolvimento gerencial. Acertar mais do que errar, assumir essa posição para você estar se sentindo preparado, preparada, sendo respeitado e respeitada na sua atuação como gerente e para você ficar pronto e pronta para continuar crescendo na carreira, para você não paralisar no seu desenvolvimento. Só para reforçar um pouquinho aqui, todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da manhã, eu estou aqui com mais uma live, com mais um tema da série Virei Gerente Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Então, seu compromisso aqui comigo, todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da manhã, para eu trazer mais um tema para você, para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Assim, ó, entregue. E é uma live rápida, de no máximo 30 minutinhos. Então, enquanto você se arruma, enquanto você se prepara, a gente vai trocando uma ideia aqui e você vai aprendendo ainda mais e colocando ainda mais esse aprendizado em prática no seu dia a dia. E é só o ouro que eu trago aqui, viu? Então, se você conhece mais pessoas que estão em desenvolvimento gerencial ou que às vezes fica patinando demais para gerenciar, sofrendo demais, chama essa pessoa para participar aqui todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, porque eu tenho certeza que ela vai parar de patinar e ela vai começar a performar e vai se sentir preparada, vai se sentir respeitada e pronto para crescer na carreira a partir dos conteúdos que eu trago aqui e da vivência de crescimento e desenvolvimento que eu compartilho aqui. Então, para a gente começar a live de hoje, me diz aqui se vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Bom dia, Zete. Bom dia, Dani. Estão me vendo e me ouvindo? Sueli, bom dia, querida. Muito bom ter você aqui na live de hoje para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante. E é um tema tão do dia a dia, tão corriqueiro, mas que às vezes as pessoas não falam sobre isso, não ensinam sobre isso, e isso é o mais importante para você colocar no dia a dia no desenvolvimento do seu time, tá? E a ideia é que seja um bate-papo, que a gente converse um pouco sobre esse tema e que você me traga um pouco também da sua experiência e nós vamos compartilhando aqui. Eu não quero ficar falando sozinha, não. Eu quero compartilhar com você um pouco desse assunto, tudo bem? Posso contar com você aqui? Então aproveita e já dá um like nesse vídeo, independente de você estiver, de onde você estiver assistindo, porque eu estou transmitindo essa live para o Instagram, para o YouTube, para o LinkedIn. Então, são diversas plataformas, multiplataformas. Então, independente de onde você estiver assistindo, já aproveita, dá o like nesse vídeo e manda para outras pessoas também, compartilha para outras pessoas virem compartilhar aqui com a gente sobre esse tema. Também aprender mais sobre o que te impede de fazer com que a sua equipe tenha bons resultados. Qual é esse erro que te impede de fazer com que a equipe tenha bons resultados? E é um erro que você vai ver, que é um erro muito comum. A Zete colocou aqui, ó, tudo perfeito. Muito bom, Zete, obrigada. Obrigada por dizer. Então, vamos lá. Olha só, muitos profissionais em posição gerencial ou em posição de liderança,
E aí, de uma forma geral, às vezes a gente pode achar que é só iniciantes que caem nesse erro, mas não são só iniciantes que caem nesse erro. Ele pode ir, ao longo do tempo, quando repetido, se tornar uma forma ou um jeito de lidar com as situações. O que é isso? O gerente, ou a gerente, ou o líder, a líder, quer que a pessoa melhore, que a equipe melhore, que alguém do seu time melhore. E aí, o que faz? Não fala diretamente com a pessoa que quer que ela melhore em um comportamento específico. E ao invés de falar diretamente, o que ela faz? Manda um recado, às vezes espera que a pessoa se toca. E já aconteceu isso comigo, de eu perguntar para pessoas que eu mentoro no dia a dia, e perguntar assim, mas você falou diretamente com a pessoa o que você quer que ela melhore? A pessoa fala, não, mas você acredita que eu já dei tanta indireta, eu já dei tanto a entender que ela precisa melhorar nisso, que não é possível que ela ainda não entendeu que ela precisa melhorar nisso. Ou ficar torcendo para que a pessoa entenda os sinais. Nossa, mas eu já dei tanto na cara, não é possível que a pessoa não entendeu, não é possível que a pessoa não pegou, não pegou, né? Acho que é falta até de inteligência. Eu gosto de trabalhar com pessoas muito inteligentes, muito ágeis, muito hábeis, porque pegam as coisas no ar. Só de eu dar uma indiretazinha aqui, a pessoa já sabe o que tem que fazer, ela já entende o que tem que fazer. E eu vou falar com vocês de uma forma muito direta. Isso não funciona. Esse comportamento ele gera frustração, repetição do erro e acaba piorando o resultado ao invés de melhorar, porque isso vai só acarretando outros e outros problemas. E eu vou contar uma história para você que eu já vivenciei. Antes de eu contar a história, eu vou dar bom dia para Ana Júlia. Bom dia, Ana Júlia. Que a Ana Júlia trouxe aqui, ó. Bom dia, excelentes insights. Muito bom ter você aqui na live de hoje. Que bom que você está aqui. E eu me lembro quando eu era analista júnior. E eu me lembro que o meu gerente, na época, quando eu era analista júnior, eu trabalhava numa empresa e eu trabalhava junto com ele na área de remuneração e nós éramos responsáveis pelo cálculo de remuneração variável dos executivos e dos funcionários também, calculava PLR, calculava os bônus. E entramos em um período de projeto onde a gente tinha que implementar alguns programas e nós estávamos trabalhando até muito tarde todos os dias. E aí, nesse dia especificamente, a gente ficou até mais tarde. Ficamos, sei lá, até umas 11 horas da noite. E na época, na empresa que eu trabalhava, no prédio que eu trabalhava, não podia fazer interjornada menor do que 11 horas. Ainda não pode ter interjornada menor do que 11 horas, né? Mas lá no prédio, o que se fazia para impedir com que os funcionários fizessem interjornada menor do que 11 horas? Os funcionários que saíam muito tarde e queriam voltar para a empresa muito cedo, eles eram barrados na catraca, eles não entravam. Quando você batia o cartão, você não conseguia entrar. E nesse dia especificamente, eu saí 11 horas da noite, e no outro dia, meu horário era 8 horas da manhã, e como eu já sabia que tinha essa restrição para entrar no prédio, eu pensei aqui comigo, bom, como eu vou ficar barrada na entrada, eu não vou tão cedo, não vou 7 horas da manhã, não vou 8 horas da manhã. Eu vou deixar para ir 9h30, porque aí eu não vou ter restrição para entrar no prédio. E assim eu fiz. Cheguei lá acho que era 9 horas, passei o cartão, entrei, não tinha mais restrição horário, tinha dado a interjornada certinho. Quando eu cheguei, uma colega que trabalhava comigo, e a gente ia sempre muito juntos, porque a gente morava no mesmo bairro para a empresa, eu estava na copa, acho que pegando água, ela falou comigo, amigo, o que aconteceu que você está chegando agora? Eu falei, ontem eu saí daqui 11 da noite, eu sabia que eu não ia poder entrar porque a catraca trava, e eu vim esse horário, né, para conseguir entrar. Ela, nossa, mas o seu gerente veio falar comigo, cadê você? Porque não entendeu o que aconteceu, porque ontem vocês trabalharam até tarde, hoje você vai chegar tarde, já que vocês estão com um projeto para entregar. E aí eu ouvi aquilo e falei, mas por que ele não me falou? Né? Por que ele não pegou meu telefone e falou, Érica, cadê você? Tô te esperando aqui. E nossa, eu achei que eu ia ficar presa, não podia ir, não, pode vir, eu te libero, né? A gente está com um trabalho muito importante. E ele simplesmente falou com uma colega.
E aí tem duas questões aqui, né? E ainda a colega veio falar comigo que o chefe estava me perguntando onde que eu estava. Mas mesmo assim, depois da minha colega ter comentado comigo, que ele falou, eu voltei para minha mesa, fui sentar, fui fazer o trabalho. Ele não falou comigo, só ficou aquele climão, assim, né? Aquele clima. E esse exemplo que eu trouxe é algo que eu nunca esqueci. E eu nunca esqueci isso por dois motivos. Primeiro, porque eu achei ruim da parte dele como gestor de não ter falado comigo uma coisa tão simples, e isso me fez perder um pouco a confiança nele, porque se ele não falava comigo uma coisa tão simples assim, que foi relacionada ao horário que eu cheguei naquele dia, ele tinha uma expectativa que eu chegasse cedo, pela importância do que a gente estava fazendo, e eu não cheguei, porque eu interpretei que eu não poderia entrar no prédio por causa de uma regra da empresa. Imagina as coisas mais sérias. Imagina se fosse uma situação onde ele realmente tivesse que, talvez, entrar em uma situação difícil de expor alguma coisa que ele não se sentisse confortável ou que talvez pudesse me deixar desconfortável. E isso foi me fazendo perder a confiança no tipo de liderança que ele tinha e quão transparente ele seria no momento que eu pisasse na bola, no momento em que ele não estivesse gostando da minha performance, no momento que ele visse que ele precisaria sentar comigo para ter uma conversa clara, transparente, respeitosa. Percebe a gravidade disso? Um exemplo tão simples que eu trouxe aqui e que às vezes parece que vai ser o contrário, né? Ah, se eu falar, vai gerar um clima, um desconforto. Mas na verdade é o contrário. É se você não falar, se você não expor o que realmente precisa ser conversado, o que realmente precisa ser direcionado. E isso nas coisas mais simples, nas coisas mais fáceis que existem. E deixa eu ver aqui se tem alguma questão. Se tem algum comentário aqui. Coloca aqui, tá? Se você já viveu também alguma situação como essa, se faz sentido para você. E olha o reflexo disso para gerentes. E eu já vi muitas pessoas, muitos gerentes, né? À medida que vão acontecendo as coisas e que começam a querer que a equipe melhore, mas não falam. Ficar comentando com outras pessoas sobre o que aconteceu, mas não comentar diretamente com a pessoa. Ficar mandando recado. Ah, fala com fulano isso assim, assim para mim. Nossa, vai lá e conversa. Né? Tem uma mentorada minha que ela atua em uma empresa e a gente fazendo, né, a mentoria, e ela trouxe para mim algumas situações que às vezes o gestor da empresa, o gerente da empresa, a gerente da empresa, e lá são vários líderes, né, donos da empresa, às vezes, ao invés de ir lá e falar com alguém que cometeu algum erro, pede para alguém dizer. Chama a pessoa e fala assim: aqui, você podia conversar com fulano para mim e dizer que isso aqui que ele fez ou que ela fez não foi legal? E aí, quando alguém vai lá falar, essa pessoa vai lá e fala assim: ó, o chefe ou a chefe falou isso assim para você. A pessoa olha e fala: mas por que ele não falou comigo? Por que ela não falou comigo? Ao invés de ser bom, tá sendo ruim por causa disso que eu acabei de falar, porque vai quebrando a confiança e as pessoas não vão achar que você vai lá diretamente. Então, querer que a equipe melhore, mas não falar diretamente, ou pedir para alguém dizer, mandar recado. Esperar que a pessoa se toque do que ela está fazendo quando você dá algumas dicas. Ah, dê alguma dica aqui, ó, pegou, não pegou? Ou ficar torcendo para que essas indiretas, que a pessoa entenda, que a pessoa ache essas indiretas como objetivo dela de desenvolvimento. Ah, eu estou achando que meu gerente, que a minha gerente está querendo dizer isso. Então, eu vou mudar esse comportamento. E aí, ao vivenciar isso e ter esse comportamento de uma forma repetitiva e recorrente, eu já vi que muitos gerentes começam a achar que eles não têm habilidade para lidar com pessoas. E acha que gerir pessoas é difícil demais. Ai, Deus, nossa, eu não nasci para gerir pessoas. É difícil demais, não sei fazer isso.
Ah, não, eu sou muito boa, sou muito bom para lidar com números, para lidar com processos, para lidar com resultados. Me dá aqui uma meta que eu vou bater, me dá aqui um objetivo que eu vou trazer um resultado, mas lidar com pessoas eu não consigo. Tem alguém aqui assim que entende que não serve para lidar com pessoas, que é difícil demais? Ah, não, gente, não dou conta. Mas por quê? Porque às vezes fica querendo agir dessa forma e achar que as pessoas têm que entender as indiretas. Não, isso não é verdade. Lidar com pessoas, gerir pessoas não é difícil demais. Você precisa, na verdade, desenvolver as habilidades para liderar as pessoas, para gerenciar as pessoas. E essas habilidades que você precisa desenvolver, elas não vão vir assim, ó, cair do céu na sua cabeça. Não vai. Você precisa desenvolver as habilidades. E uma das habilidades que você precisa desenvolver é conversar com as pessoas claramente e de forma transparente e direta o que elas precisam desenvolver. Qual é a sua expectativa que elas não estão atendendo? Qual é o comportamento que elas estão tendo que não é o comportamento que você precisa que elas tenham para desenvolver a atividade da forma como você espera? Isso não é difícil demais. Você só precisa desenvolver a habilidade. Desenvolver a habilidade para conversar no momento que você precisa. Nesse exemplo que eu trouxe, que eu vivenciei, qual era a dificuldade? Do meu gestor, ele conversava comigo o tempo inteiro sobre vários assuntos. Nós ficamos até 11 horas da noite no dia anterior. Qual era o problema dele pegar o telefone e me ligar? Érica, eu preciso que você chegue no horário amanhã, porque a gente precisa continuar esse trabalho. Ou quando ele viu que eu não cheguei, Érica, onde você está? Ai, estou chegando, achei que eu não poderia entrar no prédio por causa da interjornada. Não, pode vir, o que a gente está fazendo é muito importante, eu vou pedir para liberar sua liberação. Pode vir que eu já vou enviar a liberação aqui para a portaria e vou justificar o porquê você precisa entrar fora do processo da empresa e o que a gente está fazendo e a importância disso. Não é simples. Gente, é muito simples. É muito mais simples você lidar de uma forma clara e transparente com as pessoas quando algo acontece que não está de acordo com a sua expectativa, do que ficar fazendo, conversando com um, conversando com o outro, jogando no ar para ver se a pessoa pega. É muito mais complicado lidar com isso. É muito mais complicado lidar com esse clima ou com essa forma de gestão. Porque além de quebrar a confiança com as pessoas da sua equipe, você ainda fica achando que você que não sabe, que é difícil demais, que você não nasceu para liderar pessoas, que lidar com gente é a coisa mais difícil do mundo. Não é, não é. Ó, a Ana Júlia colocou aqui. Líderes que não se posicionam tornam seus liderados ansiosos e inseguros. Perfeito, Ana Júlia. Obrigada pela sua contribuição. E as pessoas ficam ansiosas e inseguras porque não sabem se estão atendendo às expectativas, não sabem se o que elas estão fazendo estão de acordo com o que você espera. Elas ficam sempre naquela expectativa de o que vai acontecer. Deixa eu ver se eu pego algum sinal aqui. E ler sinais, gente, nós não somos tão bons nisso, não. Às vezes a gente vai desenvolvendo como uma forma de proteção natural, né? A gente começa a ler o ambiente, age de acordo para se proteger. E isso não é bom para a gente, não é bom para o nosso desempenho, não é bom para nosso trabalho. A gente não consegue performar se estiver no ambiente aqui ó, de ansiedade e insegurança. Não tem como. Fica uma performance artificial, porque a gente nunca sabe, né, se está agradando ou não. Obrigada, Ana Júlia, pelo seu comentário. A Sueli colocou aqui no Instagram: o pior é que a ausência dessas conversas pode tomar outras proporções. E são proporções inimagináveis, né, Sueli? São proporções que a gente nem consegue imaginar. Não é só
a falta de confiança, mas vai gerando aqueles tipos de conversa, vai criando uma cultura onde as coisas delicadas não são ditas. E aí, onde tem espaço na nossa mente, a gente preenche com pensamentos e com aquilo que a gente acredita. E às vezes o que não tem nada a ver com a realidade, vai criando um problema muito maior. E esse problema muito maior vai atrapalhando a performance das pessoas no dia a dia e ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Ou seja, o que não é dito é preenchido com espaço e vai causando problemas muito maiores em maiores proporções. Obrigada pela sua contribuição, Sueli. E você já vivenciou isso aqui no seu dia a dia? Me conta aqui para eu saber. E a Zete escreveu assim, e acaba deixando a outra pessoa em situação delicada de estar levando o recado, não é? Sempre tem, né? Alguém que vai lá e olha só, além de deixar a pessoa que precisa do recado em situação difícil, porque você recebe aquela informação e fala, poxa, né? Desagradável. E quem vai levar o recado? O chefe vai lá, né? O gerente, a líder, o líder, vai lá e fala assim: aqui, fala com o fulano isso aqui para mim. Aí você fala, poxa, eu não acho que eu devia falar isso, mas como que eu não vou fazer uma coisa que o meu chefe está me pedindo? Como que eu não vou fazer uma coisa que o meu gestor está me pedindo? Que o meu gerente está me pedindo, que a minha gerente está me pedindo? Eu tenho que fazer, né? Ele me pediu para fazer. Coloca em situação difícil várias pessoas, sendo que era só você chamar a pessoa e falar: eu não gostei disso que aconteceu, não faço isso de novo. Érica, eu não gostei de você ter chegado mais tarde hoje. Eu tinha expectativa de que você chegasse no seu horário normal, 7h30, 8h, porque a gente está trabalhando nesse assunto aqui. É importantíssimo e é provável que hoje a gente fique até mais tarde de novo. E eu tenho um horário para entregar. Então, da próxima vez que acontecer, eu posso combinar com você que você vai me perguntar se é para você chegar no horário ou não no dia seguinte? Podemos fazer esse combinado? Claro, podemos fazer, desculpa. Eu não sabia eu poderia entrar, que você ia me liberar na catraca. Ou seja, no final foi um grande mal-entendido que ficou resolvido. No final, fiz um combinado e tá tudo certo. Na próxima vez que acontecer de eu ficar até mais tarde, eu já sei que para o horário que eu vou chegar no dia seguinte, eu vou perguntar se é para eu chegar no meu horário ou se é para eu chegar no horário devido para não ter interjornada. Não é simples? Muito mais simples do que a gente imagina e resolvido. Eu vou estar conectada com o que ele precisa, ele vai estar conectado comigo porque me disse a expectativa dele e a gente vai construindo essa relação de confiança. E na liderança e na gerência, a gente aprende a ser gerente de duas formas, observando os nossos líderes, vendo o que fazer quando o exemplo é positivo e também vendo o que não fazer. Nesse exemplo, eu aprendi o que não se deve fazer. E isso é muito recorrente. E eu estou trazendo aqui para você hoje, nessa terça-feira, porque você pode já começar a colocar em prática. Porque no primeiro momento pode parecer que é um desconforto, mas na verdade é uma construção muito maior para uma habilidade gerencial essencial, que é de ter conversas claras, transparentes e conectadas com a sua equipe. Parece que é só uma atividade que você precisa fazer como gerente, mas não é. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E o primeiro passo do desenvolvimento dessa habilidade é falar as coisas quando elas precisam ser ditas. Não caia na tentação de mandar recado. Não caia na tentação de dar uma indireta para ver se a pessoa... Ai, quem sabe, né? Essa pessoa entende o que eu tô falando. Nossa, mas eu já dei tanta indireta, eu já falei tanto sobre isso, não é possível. Não é possível que essa pessoa até hoje não entendeu. Vou ter que demitir, porque a pessoa não entende o que eu falo. Ela não entende que isso aqui que eu estou falando é dando indireta para ela, é julgando, dando a entender, né? É possível.
Não é possível que a pessoa não tá pegando, né, gente? Nossa, a pessoa não entende. Acho que eu tenho que contratar uma pessoa mais inteligente, que quando eu falo assim, né, quando eu falo alguma coisa, a pessoa entende o que eu tô falando, não preciso ficar explicando demais. Eu gosto de trabalhar com gente inteligente que eu não preciso ficar explicando demais, né? E ainda fala isso, e acha que é a pessoa que não é inteligente o suficiente para entender as indiretas. Então, o que funciona e que você precisa colocar em prática para o seu desenvolvimento, para você não cometer esse erro silencioso que destrói a sua reputação, que destrói a sua posição como gerente, que destrói o seu desenvolvimento. Primeira coisa, tenha conversas diretas, claras e construtivas. E tem formas de fazer essa conversa. E eu tenho falado aqui nas lives, tenho ensinado também diretamente aqui nos conteúdos que eu tenho trazido, as formas de falar que você não vai ofender a pessoa, que você não vai deixá-la numa situação difícil, pelo contrário, ela vai te agradecer, tá? E nessas conversas, o que precisa ter? O que você precisa mostrar? O que está indo bem? O que precisa de correção, que não está de acordo com o que você precisa, o que você imaginou, com a sua expectativa? O que é esperado dali da frente? Esse exemplo que eu trouxe aqui é ótimo. Por exemplo, esse meu gestor, ele poderia ter me chamado assim que eu cheguei, se ele não quisesse me ligar e falar, eu não quero ligar, fiquei chateado que ela não chegou no horário, não vou ligar, vou esperar ela chegar. Na hora que eu cheguei, ele podia ter me chamado, Érica, o que aconteceu? Por que você está chegando agora? Eu estou chegando agora porque eu achei que eu não ia entrar. Falei, nossa, mas eu tinha expectativa que você chegasse às 7 horas da manhã, porque ontem nós ficamos até tarde, né? Pois é. Nossa, desculpa, eu não achei que você precisava que eu chegasse cedo. Na verdade, eu imaginei que eu não ia conseguir entrar porque eu ia ficar parada na portaria. Não, mas quando for assim, é só você. A gente combina, eu mando a liberação para a portaria e você entra no horário combinado. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando num projeto que seja importante, que você sair daqui tarde, me pergunta se você, se eu quero que você chegue no horário ou se eu quero que você chegue no seu horário da interjornada. Pode ser assim? Pode ser assim. Combinados, então? Combinado. Pronto. Resolveu o problema. E aí não é sobre ser duro, sobre ser rude, sobre ser agressivo. Poxa vida, né? A gente ficou até tarde ontem, você não chegou no horário hoje, tá descomprometida, não sei o quê. Não, gente, não é sobre isso. Você pode ser tranquilo, tranquila, você pode ser acolhedora na sua fala, objetivo, respeitoso, respeitosa. Não é sobre ser duro, ser agressivo, é sobre ser objetivo, direto e claro. E quando você pratica isso, e você pode começar a praticar hoje, você vai ver que as pessoas entendem, que as pessoas mudam o comportamento, que as pessoas evoluem, que elas começam a entregar bons resultados porque entendem o que você precisa, entendem em que elas não estão atendendo as expectativas e os resultados aparecem e os resultados emergem. E você não vai precisar lá ficar achando que você não sabe lidar com pessoas, porque você sabe. Se você ainda não sabe, não se sente seguro ou segura, você vai desenvolver a habilidade. E desenvolver a habilidade não é só a atividade, é você absorver esse comportamento e essa habilidade ela vai sendo desenvolvida. Viu que não é tão difícil? Sim, é só você desenvolver a habilidade. Então, se você quer fugir desse erro comum, e é extremamente comum, quero até que você me diz aqui nos comentários se você já passou por isso em algum momento. Acho que não foi só eu, né, que tive o privilégio de ter essa experiência e tantas outras também que eu já vivi. Então, se você quer fugir desse erro comum que destrói o desenvolvimento da sua equipe, primeira coisa, não manda recado, porque recados não transformam comportamentos. Não mandem indiretas, porque indiretas não geram resultados. No final das contas, são as conversas claras e diretas que desenvolvem as pessoas e que fazem a equipe crescer e desenvolver e alinhar o comportamento com aquilo que você espera.
Agora me conta aqui, se você já caiu nessa armadilha e se tem algo que você já consegue colocar em prática do que eu trouxe da live de hoje. Me diz aqui nos comentários. Enquanto isso, estou partindo aqui para o final da nossa live de hoje. Eu vou só reforçar aqui. Todas as terças e as quintas-feiras, às 7h30 da manhã, eu estou aqui trazendo um tema novo para te ajudar como gerente no seu desenvolvimento. Porque o meu objetivo é te ajudar a se tornar preparado, preparada, respeitado, respeitada e pronto e pronta para continuar crescendo na carreira, para crescer na carreira. Então, esse é o meu objetivo. Eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. E todas as terças e quintas, 7h30 da manhã, eu estou aqui trazendo mais um assunto que vai te ajudar nessa preparação e nesse desenvolvimento. A Sueli trouxe assim, sim, já tive essa experiência e hoje sei que mesmo sendo um momento delicado, uma conversa mais direta, o melhor caminho sempre é a transparência. E sempre é a transparência porque parece que é mais difícil, né, Sueli? Parece que é mais difícil você chamar a pessoa para conversar e abordar o assunto, mas na verdade é um caminho muito mais curto para você conseguir com que a sua equipe tenha resultados e os resultados que você espera. Obrigada por compartilhar aqui a sua experiência. Então, eu vou partindo aqui para o final da nossa live de hoje. Todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, eu estou aqui com mais um tema dessa série de lives, Virei Gerente e Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Então, se você quer continuar se desenvolvendo, vem para cá, aproveita e dá um like nesse vídeo, compartilha com outras pessoas que você sabe que precisam aprender isso aqui que eu estou trazendo, né, essas dicas, esse conhecimento aplicado, que é o mais importante, né? Não é sobre teoria, é sobre a prática, sobre o que você coloca no seu dia a dia, que vai fazer toda a diferença para o seu desenvolvimento. Então, chama mais pessoas para participarem aqui com a gente, todas as terças e quintas, às 7 da manhã. Obrigada pela companhia, obrigada por quem participou, a Zete, a Sueli, a Ana Júlia, muito obrigada aqui pela participação de vocês. E eu vejo vocês aqui de novo na próxima quinta-feira, às 7h30 da manhã, tá bom? Para mais um tema de aprendizado e desenvolvimento na série de lives Virei Gerente e Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Então, ótimo dia, ótima terça-feira e nos vemos em breve.